Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Diálogo com Hamilton Werneck, trazendo hoje aqui o vereador Alexandre Cruz, que está no seu 4º mandato e exerce a presidência do nosso Legislativo. Alexandre, o que o vereador pode fazer? O vereador acha que pode fazer muita coisa, mas não pode. E isso é que dificulta o entendimento da população. Porque quando o vereador vai para a tribuna e fala assim, eu mandei calçar a rua tal, eu fiz o escadão no bairro tal, eu asfaltei a rua tal, isso não existe. Ele pode indicar, ele faz uma indicação ao senhor prefeito, solicito que a rua tal seja asfaltada, e aí, claro, depois ele pode ir lá com o prefeito e falar que foi um pedido dele. Mas ele não tem o poder de execução. Ele tem ali o poder de fiscalização, de legislar criando leis que venham beneficiar a vida do cidadão comum. Na fala comum, eu também digo que mandei calçar 2 ruas em Nova Friburgo. A Avenida dos Ferroviários, que foi uma indicação feita com o Manelzinho Santos, de conselheiro, e o prefeito, na época, fez... Amâncio? Não, foi Feliciano. Feliciano. Calçou. E a outra foi a Manel Duarte, em Olaria, onde eu tive uma quantidade realmente grande de votos naquela região, e eu solicitei por indicação o calçamento. Então, a ideia que o vereador passa é aquela ideia... Que ele executa. Que ele executa, mas ele de fato não é executivo. O vereador é a ponte do legislativo e executivo. Por isso que é natural que uma casa num parlamento, que vem do parlare, do italiano, né? Parlare. Ali é uma casa de leis, mas é um parlamento. É uma casa de discussão. Não é? Obviamente, algumas discussões mais acaloradas, como aconteceu essa semana, outras mais sadias, mas faz parte do parlamento, do parlare. E nós acreditamos muito que o que precisa nesse momento é alguns vereadores colocarem a mão na consciência de mostrar qual é o seu verdadeiro papel. É legítimo que o vereador faça, que ele pediu, como você está falando muito bem, olha, eu fiz a indicação, eu sou o autor, né, do pedido que fez com que a rua fosse asfaltada, que a rua fosse calçada, que a empresa de ônibus colocasse uma linha a mais no bairro tal. Mas ele não executa, ele pede, ele é a ponte entre o legislativo e o executivo. E a questão que os vereadores falam muito, nós somos um poder fiscalizador. O poder fiscalizador é o poder que fiscaliza as contas do município, que fiscaliza as ações do município, e fiscalizando essas ações, ele tem o dever de ir para a tribuna, né, e apresentar à sociedade. Qual foi a ação que ele fez? Olha, eu fui ao hospital, vi isso de errado. Não é? Eu fui a Águas de Nova Friburgo, e como é uma concessão, a prefeitura tem a obrigação. Eu fui na empresa FAO e fiz isso, eu fui na empresa de lixo e fiz aquilo. Então, esse é o papel do vereador, esse é o papel fiscalizador. E ele tem a liberdade de poder fazê-lo, mesmo sendo de bancada ou não, mesmo sendo da situação da oposição, ele tem que ter ali a imparcialidade de saber que ele está representando a população. Sim, uma coisa em que eu acho interessante, que a população toda precisa perceber, é que este papel é direito do vereador. É direito do vereador. É direito do vereador, fiscalizar. O vereador nunca executa. Ele nunca executa, mas ele fiscaliza. E não é, portanto, uma pessoa chata, enjoada, que vai lá para fiscalizar, para ver, não. É um dever. É um dever dele. É um dever. Quando a gente, às vezes, diz, o que os vereadores fazem? Deixa que 21 saiam fiscalizando por aí, que muita gente vai dizer, estão fazendo até demais, estão aborrecendo. Não é aborrecimento, é função parlamentar. Eu tenho muito que agradecer aos vereadores que me puseram presidente. Eu estou presidente, não sou. Mas nós temos que ter uma tendência de mudança no Brasil inteiro, que o vereador ele tem que deixar de ser agente de luxo para ser o que ele realmente é, agente público. O que é o agente de luxo? Na minha concepção, o agente de luxo é aquele que atende a meia dúzia, são os apadrinhados. Agente público é o que atende a sociedade de modo geral. Porque do momento como você, como agente de luxo, atende só 6 pessoas, vão ficar 100 na fila. Sim. Então isso não resolve. Sim. Você tem que ter mecanismos para que todos tenham uma melhor qualidade de vida dentro de um mandato que venha beneficiar a todos. Aí sim você passa a ser um agente público. Quando eu vou a determinados locais, que perguntam assim, o que o senhor está exercendo nesse momento? Eu sou um agente público. Exatamente. Não que eu tenha vergonha de dizer que eu estou vereador, mas eu sou um agente público. Sim. Eu tenho um poder dentro da minha cidade de estar num poder local como agente público. Não é? Porque quem paga o meu salário através
da carreira pública é a população. É através dos impostos, é através do trabalho de muitos que os vereadores são pagos, que o prefeito é pago. Nesse sentido, a população, através dos programas que divulgam as sessões da Câmara e as atividades itinerantes da Câmara, e dentro desse novo formato que você pretende implementar na Câmara de Vereadores, tem a possibilidade de realmente observar, fiscalizar também como é que esses vereadores estão atuando. Essa é a palavra importante. Nós fiscalizamos o Executivo, mas é muito importante que a população fiscalize os seus representantes, fiscalize o seu vereador. O que meu vereador está fazendo? O que aquele cara que eu votei, que foi lá na minha casa, que foi na minha rua, está fazendo pela minha cidade? Não é por mim, não. Não é me dando um saco de cimento, não é me dando uma telha, não é me dando uma receita médica. Isso não vai resolver o problema. É trazendo soluções para a cidade, é colaborando para que nós tenhamos uma cidade forte, que através do turismo nós possamos fomentar a economia, que através da agricultura nós podemos ter uma qualidade de vida melhor na mesa do cidadão, né? Que nós possamos ter uma empresa que cumpra com o seu dever, seja na águas, seja na energia, seja no transporte, seja na coleta de lixo. Então esse é o papel do vereador, daquele que realmente quer ser um agente público. E isso pode ser mudado, isso pode acontecer. Você, mais uma vez, falou na comida, na alimentação, e eu estou aqui passando um filme na minha cabeça sobre o terceiro distrito. Terceiro distrito e quinto distrito foram os distritos onde, por 30 anos, eu mais acampei com um grupo de escoteiros. E eu me lembro bem da situação, sobretudo do terceiro distrito. Hoje a gente anda pelo terceiro distrito, não somente a gente tem o asfalto, mas o nível das residências no terceiro distrito... São outras. É um nível invejável. Porque o povo se uniu, elegeram representantes e tiveram força. Sim. De até governador posar de helicóptero no campo lá e inaugurar uma estrada de mais de 30 quilômetros. Pois é. Então, essa é a força do povo, é a força do eleitor com o seu representante. E uma coisa que eu vejo como um grande benefício para o terceiro distrito é aquela escola... Ibelga. Que no início as pessoas ficaram apavoradas. Forma agricultores. Ela forma agricultor. E forma agricultor dentro de um princípio que salvou a agricultura na França e na Bélgica depois da guerra. E local. E quando que a coisa começou a mudar? Quando o filho, que conhecia uma técnica mais moderna, dizia para o pai: eu planto a cenoura aqui e o senhor planta ali. E quando o filho colhia uma cenoura maior, o pai chegava para ele e dizia: como é que você conseguiu isso? Tecnologia. Eu há 30 anos planto cenoura. E foi aí que se processou o mesmo que ocorreu na França e na Bélgica. Através dos filhos, a tecnologia chegou aos pais e foi mudando e mudando. Eu tenho a impressão que esta situação de educação no terceiro distrito, aliás, Campo do Coelho, teve um papel relevante na formação do agricultor. Que não perdeu completamente aquela situação antiga, que as pessoas não gostavam de ser comparadas. Não, é um roceiro, não é um roceiro. Um produtor rural. Agricultor, é um produtor rural. É verdade. É uma pessoa indispensável em qualquer sociedade. É verdade. E nós temos hoje uma grande responsabilidade, no momento que a gente vive agora o Brasil, nessa decadência moral e financeira, que nós temos que lembrar o seguinte: o Brasil só tem um jeito, é através da educação que ele pode realmente dar um passo importante para o futuro. Mas nós não podemos deixar como tem acontecido ao longo dos anos. Todo ano, de 2 em 2 anos, quando temos eleições no Brasil, a saúde e a educação viram temas de todos os palanques, de todos os programas eleitorais. Acaba essa eleição, vão para o arquivo morto. Se você for para a Organização das Nações Unidas, se você for para a OCDE, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, qualquer órgão internacional destes, eles vão dizer: para um país ser potência, ele precisa de 5 coisas. Ele precisa de espaço territorial, nós temos à vontade. Ele precisa ter água, nós temos à vontade. Ele precisa ter grande quantidade de matéria-prima, nós temos à vontade. Agora, faltam 2 coisas: educação e saúde, para movimentar todo o restante. Eu acho que a educação e a saúde têm dinheiro suficiente que vem de cima para baixo. Nós temos que ter gestores comprometidos com tais pastas, não é? Que possam desenvolver essas pastas. Na vida, você tem que amar o que faz. Sim. Você tem que gostar do que faz. Eu, como político esses anos todos, eu já fui convidado para assumir várias secretarias, em alguns governos.
mas não assumia, não é por gostar do governar ou por ser, é porque eram áreas que não me davam uma essência de eu querer trabalhar de verdade. Sim. Né? Eu sempre fui gestor da área de limpeza pública, da área de execução, de criar. Então, quando me chamaram para ser secretário de Serviços Públicos muito jovem, né, eu aprendi muito com o falecido Sebastião Pacheco. Eu fui, antes de ser secretário, eu ainda fui subsecretário de Serviços Públicos. Isso em 94. Sei. Então, eu fui aprendendo... O famoso Tião Procópio. Tião Procópio. Tião Procópio tinha uma lista... Depois Albino Salarini. Né? O Tião Procópio tinha uma lista que ele gostava de empregar, queria empregar. Aquela lista, ele passava toda semana por todos os secretários de governo... Pedindo. Não é? Era uma pessoa que tinha uma capacidade de representação tremenda. Era um homem de trabalho. É um homem de trabalho. Era um homem simples de trabalho. Muitas pessoas não acreditavam no Tião. E eu sempre me dei bem com o Tião. Eu tive a oportunidade, como secretário, homenageá-lo. Tem hoje o Galpão Trabalhador Sebastião Pacheco. Sim. E tem aquela escolinha lá na prefeitura, que foi um projeto que nasceu com vocês, que nós implantamos lá, que é o projeto Lápis no Papel, que alfabetizávamos os garis, que Sim. leva Aliás, a sala... o lápis e o papel foi iniciado pelo professor Alexandre Gazé e Roosevelt Conci, quando estavam no à frente governo, da secretaria. Exatamente. Nessa época, mesmo. Eu não era ainda e nós secretário de Educação. Lá, recentemente, quando eu pude estar secretário, acho que em 2012, me parece, 2012, eu criei a sala de aula Sebastião Pacheco, que leva o nome e que até hoje alfabetiza os garis. As pessoas fazem uma confusão muito grande entre duas coisas: inteligência e diplomação. O indivíduo pode não ser diplomado. Isso não afeta a inteligência dele. Veja, por exemplo, eu posso ter um mecânico, excelente mecânico, daqueles que não usam nenhum instrumento eletrônico, que pelo barulho do motor ele sabe qual é o problema. E ele só tem o ensino básico até o 9º ano. Mas ele tem uma inteligência mecânica, porque a inteligência ela é diversificada. Um vereador, por exemplo, que não tenha uma boa inteligência interpessoal, ele vai ter uma dificuldade muito grande de sair por aí pedindo voto. Um vereador, por exemplo, que não tenha uma inteligência espacial, ele não entende da situação da rua, da praça, da conjugação desses elementos. Alexandre, nós estamos chegando ao final do último bloco e ao final deste programa. Diálogos com Hamilton Werneck. Veja bem, tivemos um grande prazer. Aliás, você disse que o parlamento vem da palavra italiana parlare, falar. Eu sou falador e você também, então não é difícil fazer um programa com você, não é? Feito para falar e feito para desenvolver esta inteligência que é clara, essa inteligência espacial que se adapta a serviços públicos e secretaria de obras, esta inteligência interpessoal, que é a segunda, muito forte, sua, e a terceira, não por ordem, mas que é fortíssima, que é a verbolinguista. Você fala e você fala com propriedade, e eu poderia dizer, não sou um professor de língua portuguesa, não é? Mas conversar com você é a certeza de que haverá uma fluidez verbal tal, sem erro. Isso é uma grande coisa. Antes de colocar as câmeras da Luau TV, a TV feita também com você, à sua disposição, eu queria agradecer a sua presença aqui, porque creio que para todos nós, para mim foi, e espero que para você, telespectador, tenha sido um grande esclarecimento em relação ao papel que a Câmara de Vereadores representa em Nova Friburgo. As câmeras estão à sua disposição para as suas palavras finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a honra, quem tem que ter a honra sou eu, de estar com um intelectual como o senhor. Para mim foi uma grande honra. E segundo, eu tive uma oportunidade muito grande, primeiro de ter passado pelo seminário que fez a minha formação interior. Mas o que mais me deu, eu posso dizer que eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado pela vida. A vida me ensinou muito. E esse diálogo para mim aqui, ele me é muito grato, porque olhando olho no olho, conversando olho no olho, eu tenho muito de mim de falar com o coração. Peco às vezes por isso e pago um preço alto. Mas eu acho que é isso que nós estamos precisando na vida pública, de falar com a verdade, de falar com amor, de falar com o coração, né? Mas acima de tudo, de nunca enganar aquele que está do outro lado.
porque nós nunca podemos querer que aconteça com o outro aquilo que a gente não quer que aconteça com a gente. Então é só nós nos colocarmos, né, na presença do outro e falar assim, será que eu queria isso para o professor Hamilton? Então nós temos que querer para os outros o que a gente quer para a gente. Então para mim foi uma grande alegria estar aqui. Esse momento de nós podermos falar sempre que a sociedade é muito importante, porque a sociedade, como o senhor falou muito bem, não tem obrigação de saber certas coisas, certos sistemas que existem dentro de qualquer poder. A gente, né, tem que realmente ir esclarecendo e colocando nos ouvidos e nos olhos das pessoas toda esta informação. Com sinceridade, transparência e muita simplicidade. E como o desejo da TV Luau, da Luau TV, é que as pessoas possam ter acesso aos programas, estes programas ficarão no ar durante 2 semanas. O horário inicial deles será segunda-feira, às 22 horas. Aí irá ao ar o primeiro programa. E a partir daí, ele entra na programação da TV por 2 semanas, para dar visibilidade ao entrevistado. O entrevistado é a principal figura deste programa. Agradecemos, então, ao telespectador. Esperamos que você assista uma ou mais vezes, porque é um programa que nos faz aprender. Afinal de contas, hoje aqui não dialogamos de modo diferente, a não ser explicar o que o Legislativo faz. Agradecendo ao vereador e presidente Alexandre Cruz e à sua audiência, nos despedimos. Até o próximo programa.